Eu queria pedir, então, três capas que não sei se as capas que eu vou citar são vencedoras, enfim, então é uma coisa bem isenta nesse sentido. Foram todos para... Não, tinha... Qual você quer? Eu posso colocar. Qual que você quer primeiro? Tanto faz. Foram todos para Paris, né? Perfeito, olha só. Então, eu acho essa capa, enfim, eu gostei muito dessa capa, fiquei até com inveja dela. Queria ter feito ela, é muito irritante às vezes. Ela é muito, enfim, você tem duas imagens, é uma capa relativamente complexa, né, rica de elementos, o que às vezes pode ser um defeito, mas ela é muito, muito acertada, na minha opinião, para o tema que foi tratado. E a questão tipográfica é muito interessante, porque é uma fonte que não tem nada a ver com a época, é uma fonte contemporânea, absolutamente contemporânea, e, no entanto, pela inflexão do R, talvez ela, com outra palavra ela não funcionasse, mas aqui ela deu um toque Art Deco muito curioso. Ela não é Art Deco, mas ela adquiriu um sabor Art Deco muito, muito surpreendente, né? Você tem essa pequena, aqui não dá para ver, porque, enfim, a resolução não está muito boa, mas essa etiqueta em volta, que parece um pouco uma etiqueta bordada, que remete então ao haute couture, ela é um pontilhado, então ela remete, eu acho, a questão dos lampiões, então ela é a cidade-luz, a opção de lampadinhas que estão em volta da capa, né? Então tem essa remissão a Paris. Tem coisas óbvias, inescapáveis, tem lá a Torre Eiffel, mas eu acho que é muito bem-vinda, não faz mal a ninguém. Embaixo você tem um café, que não é o Demago, não é o Flore, onde tudo aconteceu, onde o Hemingway encontrava com o pessoal todo, etc. E tal, mas poderia ser perfeitamente, né? E é uma foto de hoje, que eu acho interessante, porque é um guia, no fundo, contemporâneo, mas ele consegue voltar para trás, né? Carregar o tempo muito bem. Enfim, eu acho que por todos esses... E o fato de ser foto preto e branco também, né? Isso automaticamente dá um tom. E tem uma coisa, de novo falando da tipografia, eu fiquei muito, muito fascinado com isso, porque a minha tentação, por exemplo, seria usar uma parisienne do Porchat, por exemplo, ou alguma coisa do gênero, né? Mas seria talvez muito óbvio. E o fato de você usar uma tipografia que remete de maneira muito sutil, mas muito eficaz à época, sem ser da época, isso é muito esperto. Eu achei isso muito interessante. Tá, e ela, enfim, voltando um pouquinho atrás, enfim, eu acho que a integração aqui entre o tema, a imagem, a tipografia, realmente é um exemplo perfeito, né? Só isso. Bom, aqui é muito interessante porque você tem uma foto completamente idiota, quer dizer, idiota no bom sentido. É uma foto ecológica, provavelmente, de um hipopótamo lá. É uma foto National Geographic, assim, provavelmente até colorida, né? Não é colorida, né? É da National Geographic, pô, realmente não tinha nenhuma ideia. Enfim, e assim, o cara, vou fotografar um hipopótamo bacana e tal, papá. E de repente, você aplicando essa cor violenta e tal, você transfigurou completamente a imagem. Essa questão da apropriação que o designer fala, o termo que eu uso é esse mesmo, é apropriação. Você rouba alguma coisa que você não fez, você não dominou, não tinha uma ideia, mas você pega aquilo e se transforma em outra coisa que passa a ser sua, né? É de fora, mas passa a ser sua. Por quê? Você aplicou uma cor absurda, vermelha, né? Extremamente violenta. Meio inferninho, né? Não, mas não é meio, é para ser mesmo, porque o inferno, os capetas são personagens do livro, os capetas contam a história, né? E você tem uma relação, bom, aí é um caso muito interessante, máximo, digamos assim, de você, ele não tem certeza absoluta de que a tipografia tenha sido desenhada totalmente, eu acho que não, acho que era uma tipografia que existe, que foi transformada manualmente, enfim, mas ela consegue, de qualquer forma, dar um tom de algo manual, né, violento e feito ad hoc, quer dizer, para esta capa. E a tipografia, curiosamente, ela entra aqui quase que com os elementos visuais, então tem uma coisa limítrofe entre figurativo, entre imagem e tipografia, que são os elementos decorativos do século XIX, né, de cima, aquela vinheta em cima, então, onde você escreve, aquela letra em cima é fonte, na verdade, não é escrita não. Mas, enfim, ela mantém o mesmo tom manual, né? Então você tem uma integração
aí totalmente bem sucedida. E é muito interessante a questão do branco no vermelho, né? Quer dizer, o branco está nos dentes e na tipografia, o vermelho no fundo. Então as coisas se integram também pelo cromatismo. Né? Enfim, eu achei uma capa extremamente bem sucedida. Além do que, por que essa imagem, por que esse tom? Enfim, eu acho que ela é uma capa totalmente excessiva, ela está no limite do que se chamaria de bom gosto, trafegando já dentro do kitsch, né, do excesso, do barroco, e no fundo o livro sendo uma crítica aos excessos do Berlusconi, né, berlusconiano, da subcultura berlusconiana italiana da época. Eu acho nesse sentido a capa muito bem sucedida mesmo. Mas enfim, é uma capa que eu achei esplêndida, não sabia que era do Raul e do Reich, mas não, enfim. Eu acho que é a terceira vez que eu vou premiar uma capa dele, está tendo uma mania. Enfim, aqui na verdade o que me interessou é a questão de você trabalhar com uma estrutura, né? Você reduziu a capa, a estrutura dessa janela que está aberta para uma paisagem, mas a paisagem não é o personagem da capa, o personagem da capa é o silêncio, na verdade, a estrutura, e a integração da tipografia extremamente seca, como mais uma das barras da capa, uma posição, enfim, que não poderia ser outra. É uma capa extremamente bem resolvida em termos de unidade, tipografia e imagem. O grande tema aqui, eu acho que seria o silêncio.